Bom, pessoal, agora a gente continua com as questões da América Central e aí nós vamos falar da situação do Haiti. O Haiti já há mais de 2 décadas vem passando por um problema político muito grave, né, uma situação interna gravíssima que aumentou a pobreza de uma forma assustadora no Haiti. O Haiti é o país mais pobre do continente americano, né? E tudo isso começa no comecinho do século XXI. Você tem a eleição de um presidente chamado Jean Aristide, que é o homem que você vê aqui na foto, e ele acaba enfrentando desafios na oposição política, né? E aí um dos seus opositores acaba sendo assassinado, né? E o presidente é responsabilizado, né? O presidente não matou essa pessoa da oposição, mas há uma acusação de que partidários do presidente Jean Aristide teriam matado um membro da oposição do governo. E aí você tem uma deflagração, né, de um conflito mais intenso entre governo e oposição. A coisa acaba se descontrolando e o presidente, entre aspas, renuncia. Na verdade, ele é deposto, né, e foge para a África do Sul, retornando anos depois. Então você tem a instalação de uma guerra civil, né? O país mergulha num caos entre esses dois grupos, o grupo pró-Aristide e o grupo anti-Aristide, e eles vão brigar pelo controle do poder do país. Então você tem uma guerra civil, uma situação muito difícil, né, de convulsão social. E aí você tem a participação das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, vendo a situação dramática que transcorre no país, acaba organizando uma missão de paz, uma tropa multinacional para restabelecer a paz e a ordem, né? E o comando dessa tropa internacional é do Brasil. O Brasil pede o comando dessa tropa, né? E a gente já vou falar mais o porquê que o Brasil pediu o comando dessa tropa multinacional. O fato é que, além dessa guerra civil em curso, você tem dois desastres naturais que vão agravar ainda mais a penúria da população. Você tem um terremoto em 2010 que gera mais de 220 mil mortos. É um dos piores terremotos registrados até hoje no mundo, com esse elevado número de mortos, né? Sem contar o número de feridos, desabrigados, né? Você teve inclusive brasileiros mortos, né? Um destaque aqui para a Zilda Arnes. A Zilda Arnes era uma mulher que fazia um trabalho social muito grande aqui no Brasil, vinculada à Igreja Católica, né? A pastoral da infância. Então ela fazia trabalhos sociais nas regiões mais carentes do Brasil para cuidar das crianças. E ela foi levar esse trabalho de cuidado, né? Um olhar especial para as crianças haitianas. E ela acabou morrendo durante uma missa no Haiti, né? Porque na hora do terremoto, né? O terremoto também abalou as estruturas da igreja e ela e mais alguns militares que a acompanhavam acabaram morrendo dentro da igreja, né? 2016 a gente tem um furacão que também causa mais estragos, né? Deixando pessoas desabrigadas, mortas. Então é caótico, realmente muito caótico a situação do Haiti, né? A guerra civil, desastres naturais, né? E aí a tentativa da ONU de levar a paz e a segurança através dessa tropa multinacional comandada pelo Brasil. E o Brasil ficou, né? Os soldados brasileiros ficaram no Haiti por mais de uma década, né? Só se retiraram em 2017, né? E num primeiro momento as tropas brasileiras conseguiram melhorar a situação da ordem, da paz, da segurança, né, fazendo um trabalho de polícia, né, comandando esse trabalho de polícia. Existe também alguns questionamentos do trabalho das Forças Armadas brasileiras, a questão da letalidade, a questão da violência, né? Então, algumas ONGs de direitos humanos levantaram questionamentos sobre a condução do trabalho nas Forças Armadas brasileiras. Mas o fato é que o Brasil mandou quase 40 mil militares, né, nesses mais de 10 anos de atuação ali pela ordem, pela paz no Haiti. E por que que o Brasil se envolveu nisso, né? Porque na época o governo brasileiro já pleiteava uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, né? Existe um grupo chamado G4, que é formado por Brasil, Alemanha,
Japão e Índia, né, que desde 2004 trabalha diplomaticamente para que haja uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, principalmente nos assentos permanentes. Os assentos permanentes eles são ocupados pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela França, pela Inglaterra e pela China. E há um desejo do G4 de você ampliar o número de cadeiras no Conselho Permanente e no Conselho Rotativo, porque ao todo o Conselho de Segurança tem 15 vagas, né? 5 permanentes e 10 rotativas. E aí o G4 defende essa reforma. E a parte que cabe ao Brasil é mostrar para a comunidade internacional que as tropas brasileiras elas têm condição de mediar conflitos internacionais, né? Que o Brasil, além de ter uma tradição fortíssima nas negociações diplomáticas, é um país muito respeitado na diplomacia, no que se refere à defesa do direito internacional, de ações ponderadas, né, do respeito à autodeterminação dos povos, e assim vai. Então, o Brasil queria mostrar capacidade, confiabilidade, né, para poder pleitear essa vaga na cadeira permanente do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então, isso é um fator importante que justifica o envolvimento do Brasil nesse cenário do Haiti. E aí, mais recentemente, a gente tem uma outra crise política no país, né? É a morte do presidente Jovenel Moïse. Né? O presidente Jovenel ele foi assassinado em 2021 e, pasmem, desde 2021 o Haiti não tem presidente. Você tem um conselho presidencial, então algumas pessoas ali vão se alternando na condição do país, né? É uma república parlamentarista, então às vezes o primeiro-ministro acaba também ocupando ali o cargo do conselho presidencial, mas desde a morte do presidente em 2021, você não tem uma eleição, porque não há condições sociais para que seja feita uma eleição presidencial. Porque o Brasil foi embora em 2017, a missão, né, a MINUSTAH, que era a missão militar das Nações Unidas, ela acabou. Até a ONU acabou organizando uma outra missão, né, uma outra ação militar, inclusive liderada pelo Quênia, mas também não surtiu efeito, né, tamanha a convulsão social. E aí o que acontece é que em 2021 o presidente do Haiti ele foi morto, ele foi assassinado, né? E a investigação indicava que tudo isso era por conta de um opositor, um médico haitiano radicado na Flórida que teria contratado, né, mercenários para matar o presidente, né? E por que matar o presidente? Porque havia uma discussão, inclusive já no Haiti, a própria oposição questionava o presidente, né? Questionava o presidente em relação ao mandato presidencial. Veja que confusão. O presidente Jovenel ele foi eleito em 2015 para um mandato de 5 anos. Só que essa eleição presidencial ela foi cancelada por suspeita de fraude. Então você faz uma nova eleição em 2016 e o presidente toma posse, né? O presidente Jovenel tomou posse em 2017. E aí ficou uma briga entre o presidente e a oposição em relação ao tempo de permanência do cargo, né? Então, o presidente alegava que ele deveria ficar no cargo até 2022, já que ele tomou posse em 2017. A oposição dizia que o mandato dele terminaria em 2021, porque ele foi eleito em 2016. Então, isso já vai explicar ali um pouco da convulsão social, né, que acabou culminando na morte do presidente Jovenel, e por isso até hoje não há uma situação de estabilidade para que uma nova eleição seja realizada. No meio disso tudo, o que acontece com o Haiti? Ele é dominado pelas gangues, né? Então, as gangues, grupos armados, milícias, acabaram se constituindo no Haiti, e ali cada gangue domina uma parte da cidade, né? Porto Príncipe, que é a capital, ela é fragmentada nas gangues, né? Fazendo, né, guardadas as devidas comparações, proporções e situações, você tem a demarcação de territórios, assim como é feito na cidade do Rio de Janeiro, entre os grupos de traficantes e os milicianos. Então, cada parte ali da cidade é dominada por um grupo, né?
E o Estado haitiano ele é tão frágil, né, as autoridades haitianas estão numa situação de fragilidade, né, as forças de segurança, que elas não conseguem fazer frente a esses grupos milicianos, essas gangues no Haiti, né? Então a situação aí de penúria, de conflito, ela permanece, ok?